Familiares Terapias, com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Uma boa tarde a todo mundo, mais um programa aqui na Vibe Mundial, mais um programa Daniela Pires Consteladora, toda quarta-feira às 17 horas. E hoje nós vamos falar de relacionamentos afetivos. Como estão os seus relacionamentos afetivos? Como que tá a sua vida conjugal? Como que tá o seu relacionamento, né? Como que tá a sua vida? Como que estão essas situações? Se tá ruim, né? Quando eu vou atender casal, a primeira pergunta que eu faço: qual foi a última vez que você fez amor com a sua esposa, com o seu marido, né? E aí tem pessoas que falam, isso ainda existe? E aí a gente começa a ficar preocupado, né? Porque a gente percebe, né, que teve uma desconexão do casal que gerou o casamento. Porque o que gerou o casamento foi um namoro, foi aquele encontro, né? O que veio primeiro foi isso, né? Hellinger diz muito disso, né? Você tem que dar lugar o que gerou primeiro. O que foi? Foi o namoro, tudo. Depois gerou-se o casamento, depois gerou-se os pais, né? Pais dos filhos. Mas quando você está muito focado, né? Você está muito focado só em olhar, né, para a sua relação nessas questões. Como que eu vou trazer para vocês? No dia a dia, de pai e mãe, dos filhos, você esquece de cuidar do seu relacionamento. Você esquece de cuidar do que gerou tudo isso. E quando você faz isso, o casamento dá aquela amornada, né? Dá aquela coisa que fica muito ruim. Então, olhar para tudo isso com muito amor, olhar para tudo isso com muito respeito. Quando a gente faz isso, a gente está dando lugar para o que veio antes. E se a gente está cultuando o que veio antes, não tem por que ter tanta separação. Vamos a um caso que ficou, né, falando muito aí, o caso da Sandy e do Lucas, né? Casamento, uma semana antes deles anunciarem o divórcio, acho que mais ou menos isso, tem post deles falando dos 15 anos de casado, vão para Paris junto, com os filhos. E por que esse casamento acaba logo em seguida? Se ainda existe amor, por que acabou? É aquilo ali. O que gerou essa separação? Será que essas diferenças não poderiam ser olhadas? E eu acho isso muito interessante, trazer isso para vocês, porque dentro da casa, morar junto não é fácil. Aquelas intimidades que vai ao longo do tempo tendo, que você vai ver, né, o gênio da pessoa, né? Pô, é o gênio da minha sogra, não foi com a minha sogra que eu casei, e por aí vai. Mas se existe amor, vale a pena se separar? Se existe uma família formada, vale a pena? Traumas que se criam, gente, eu atendo muitos adultos e eu vou fazer regressão no consultório para ver um problema que a pessoa tem, às vezes pode ser de relacionamento afetivo ou a questão do financeiro, a carreira. E muitas vezes na regressão o paciente me traz como trauma a separação dos pais. E às vezes podia ter tido diálogo, às vezes podia ter tido um olhar para aquilo tudo. Mas não. É claro que tem vezes que não tem jeito. Eu falo isso para vocês porque no passado eu tive um primeiro casamento. Fui muito inexperiente, casei muito cedo, fiquei grávida, meio que fui forçada a casar pelo meu pai e minha mãe. Então já começou um negócio tudo errado. Eu poderia ser mãe e ele pai do nosso filho. E ter criado uma outra história. Não uma história de dor, uma história de muita coisa ruim.
Coisa que hoje, né, não aconteceria. Eu vejo o relacionamento que eu tenho hoje é de cumplicidade, é de amor, é de respeito. E lá atrás não era, nem por uma parte, nem pela outra. Então, às vezes, esse casamento não está certo. É melhor eles virarem pais da criança do que um casal. Mas o que acontece muitas vezes? Porque aquele homem não atendeu às necessidades daquela mulher, ela destrói a imagem daquele pai para aquele filho, transformando aquela criança numa pessoa fraca, né? Fraca perante a vida, e quando adulto não tem a capacidade de ganhar dinheiro, não tem a capacidade de dizer não, diz sim para as drogas, diz sim para abusos. É uma pessoa que diz sim para a violência doméstica, porque ela não sabe falar não, ela não tem aquela presença yang. E muitas vezes essa mulher, porque aquele homem não atendeu às necessidades dela, afasta o filho, impedindo esse acesso. Querendo ou não, aquele pai deu a vida. Se não fosse aquele encontro com aquele homem, aquele filho não existia. Ele não atendeu às suas necessidades, mas atendeu na criação daquele filho, que é o amor da sua vida. Então, deixa isso de lado. Foca na criança. Deixa o filho tomar essa força que vem daquele homem. Não atendeu às suas necessidades, está tudo certo. Não servia para marido, mas é pai do seu filho. Quando não tem caso que o cara mesmo abandona, né? E vai embora. Eu não sei onde o meu filho de 10 anos assistiu alguma coisa, que ele começou a ficar com medo. Quando o pai ia trabalhar, que diz que ouviu que o pai de não sei quem foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Histórias como essas, né, infelizmente, existiram. E aí o menino ficou umas 2 semanas apavorado com o pai. E eu falando para ele, mas eu e seu pai nos amamos, isso não acontece. Isso aí não existe, filho. Passando essa confiança. Imagina a criança, porque viu uma história, ficou com medo que o pai indo para o trabalho não voltasse mais. Porque ouviu uma história. Quantos traumas estão enraizados em você de uma história similar como essa que aconteceu quando você era criança. E isso hoje te bloqueia para você viver um amor. Todos os relacionamentos que você arruma, ou são homens ausentes, ou mulheres ausentes, ou tem traição. Teve um caso de uma senhora que eu atendi, que na família dela tinha problemas de relacionamento, e todas as mulheres ficavam viúvas ou tinha divórcio. E quando a gente vai investigar lá atrás, na parte do sistema, vimos que teve uma desarmonia sistêmica, que devia ser umas 3 ou 4 gerações antes, de uma mentira que gerou uma morte, um assassinato, e gerou um outro casamento com a exclusão dos filhos do primeiro casamento. Era toda uma desarmonia. E aquilo, né, gerou traumas em todas as mulheres que nasceram naquela família, em honra a essa história que ficou oculta. Elas não se permitiam ser felizes no amor. E aí o que a gente fez foi quebrar esses padrões, foi quebrar essas histórias, foi quebrar esses padrões sistêmicos. E é muito importante eu trazer isso para vocês, porque acontece muito mais do que você imagina. Tudo que se repete na sua vida quer ser visto. E se você não der atenção para isso, vai se repetir. Se na sua família existe mais divórcios que casamentos bem-sucedidos, ou existem casamentos que se arrastam, um trai de um lado, o outro trai do outro, e continua casado, um amarrando a vida do outro, um impedindo o outro de ser feliz. Uma vez veio uma pessoa para eu atender, e o que ela me pediu na constelação era que eu fizesse a constelação para o... Ela era a outra, eu não sabia, porque se fosse isso eu já nem tinha aceitado, mas geralmente
cai para outras pessoas, né, que cuidam da minha agenda, agendar a pessoa. E aí, quando eu abri o campo, ela queria que o cara se separasse da outra para ir morar com ela. E ela era outra há 20 anos. E estava tudo errado, né? Então, eu conduzi a terapia para ela ter consciência que ela estava errada. E aquele homem nunca ia separar daquela outra mulher para ficar com ela. Para ele estava cômodo, eram 23 anos, ela sendo a outra. Mas, em certa partida, ela tinha um papel importante naquela relação. Porque se aquele casamento durou tanto tempo, porque com a outra ele não tinha, segundo ele dizia para ela, né? Porque daí a gente não sabe, a gente não está lá dentro, ele não tinha mais relações com ela. Mas manteve aquele casamento, manteve aquela família, manteve aqueles filhos. Só que não tinha um motivo, se o cara não quisesse mais aquela mulher, de continuar junto. Por quê? Porque os filhos já tinham mais de 30 anos, já eram casados, já tinham cada um a sua vida. Então, esse homem, se ele realmente quisesse viver com essa minha cliente, ele poderia muito bem se separar. A mulher estava muito bem estruturada, estava tudo no nome dela, a casa, ele sempre deixou a mulher muito cercada e ele mesmo ficou sem nada, né? Mas não, né? Continuava com a mulher e estava daquele jeito. Quantas mulheres se sujeitam a esse tipo de situação, ou homens? E do outro lado está cômodo, está com as duas pessoas. Ele está com uma pessoa que de repente dá para ele conforto, a parte financeira, e com a outra que dá o que ele realmente busca no relacionamento, que é a parte sexual, a parte afetiva. E para o cara tá bom daquele jeito. Ele vai se mexer para sair dessa situação? Não. Quem tem que sair dessa situação? Ela. Por quê? Porque aquilo não tá legal. Aquilo não é bacana. E aí ela foi me trazendo os natais, os aniversários. É muito triste a vida de uma amante, gente. Quem acha que amante... Porque tem muita gente que fala mal das amantes. Eu tenho um olhar de muito amor pelas amantes. Para elas foi muito difícil. Ela abrir mão, né, de ter alguém presente ao lado dela para ter migalhas, sobras. Quanto que essa mulher sofre, quanto que essa mulher, de certa maneira, não tem o lugar dela no coração desse... Ela até tem um lugar no coração, mas não tem um lugar dela na vida desse homem. Teve uma pessoa uma vez, uma cliente, que falou que viveu uma situação mais ou menos assim, né? Mas era outro caso. Falou que um dos desejos que tinha era de andar de mãos dadas, ter um namorado para andar de mãos dadas. Imagina a situação de uma pessoa que vive 20 anos, que nem foi o caso dessa moça, sendo a outra e o cara prometendo que vai separar e não vai, e ela ainda está nessa relação, mas aí é uma escolha dela. E ela nunca teve o prazer de viajar. Quer dizer, até viajava. Mas ter o prazer de ter a companhia. Essa mulher sofre. Porque ele pode amar ela e a parte sexual ser com ela e com a outra não. Mas ela sofre, ela não tem a presença nos natais, não tem a presença no aniversário. Quanto que essas mulheres sofrem? E geralmente elas são julgadas. Mas elas precisam de amor, elas precisam de acolhimento. Isso é muito sério que eu estou trazendo para vocês, porque a questão de relacionamento é uma das questões que mais dói. É uma das questões que faz a pessoa querer buscar a morte. Uma pessoa que não é feliz no amor, e eu vou falar para vocês, porque eu sou hoje, mas no passado eu não fui. É horrível. Você viver um relacionamento... Tá com uma pessoa por obrigação, porque tem um filho junto. Mas não tem mais amor. E aí você tá amarrado com aquela pessoa. Você não pode começar tudo do zero, você tá amarrado. E você tem que ter respeito, porque a pessoa te deu aquele filho. E aí quando você se separa, que foi o meu caso, só parecia uma encrenca. Via mulher solteira. E na época eu tava muito bonita, magrinha, em forma. Tinha a própria casa, próprio carro, se sustentava,
Os caras queriam vir encostar. Era uma mais tranqueira do que outra que aparecia naquela época. Era só porcaria. Até que, graças a Deus, eu conheci meu marido. Mas quanto lixo passou pela minha vida naqueles 3 anos, não, 3 ou 2 anos que eu fiquei sozinha. Um monte de porcaria. E eu falo para vocês porque não é fácil, porque a mulher, e aí eu vou falar para a mulher, porque eu passei por isso, e eu imagino, tem na cabeça de alguns homens, porque se a mulher passou dos 30 e está solteira, que é a que sobrou, que eu acho isso um absurdo. Então a pessoa pode vir querendo só sexo e vai embora. Por isso que aparece um monte de homem casado procurando. Quando eu me divorciei, até um amigo do meu pai veio me cantar, gente, pelo amor de Deus. O cara tinha idade para ser meu pai. Isso é falta de respeito. É claro que eu nem contei para minha mãe na época. E tô falando aqui hoje, aqui na rádio, primeiro porque todo mundo já morreu. E eu tô viva ainda. Né? É muita sem vergonhice, é falta de respeito. Você viu a menina ali crescer, vai para cima da menina só porque tá divorciada. Achar que a mulher, porque tá divorciada, que pode vir pegar. Que isso? Não é assim. Eu tô trazendo isso para vocês porque quantas mulheres passam por isso? E eu vou falar para vocês, não aceite isso. Meu telefone tá aí, 11 96635 1646, 96635 1646. Eu vou fazer um tratamento social amanhã, aquele de R$ 35, com foco em relacionamento, corações partidos. Não tem dor pior do que essa. E eu vou falar para vocês, eu estou escrevendo aí um romance para lançar no ano que vem, que eu tenho que abordar esses assuntos, eu sofro junto com os personagens. Eu acho que o escritor. É uma dor, gente, horrível. E quando você vê a pessoa com outra pessoa, mesmo que seja nas redes sociais, dói. O coração dilacera. Você chora. Aconteceu com a minha personagem, eu chorei. Escrevendo. Não aconteceu comigo, Deus me livre e guarde. Como eu falei, eu vivo um relacionamento maravilhoso. Mas dói. E se você está passando por essa situação, vem amanhã tratar. Eu vou fazer uma mesa radiônica para relacionamento no @Daniela Pires Consteladora. Anota aí, no Instagram, @Daniela Pires Consteladora. É o mesmo as outras redes, tá? No meu canal do YouTube você vai encontrar mais de 1000 vídeos, todos assim, grande parte de constelação familiar sistêmica. Tem muito meditação, tratamento, oração, tem tudo lá. Tem muita coisa lá, que inclusive tem autoconstelações que estão nesse livro aqui. Aqui tá mais apurada do que tá lá, tá? Mas tem muita autoconstelação para relacionamento. Para que você vai ficar sofrendo? Limpa o teu coração, limpa o teu cardíaco. Esse livro eu escrevi de propósito, gente. Aí dentro tem mais de 100 páginas de frases que curam a alma. Olha que coisa linda, gente. Frases que curam a alma. Uma jornada para curar a alma. E eu vou falar dor de relacionamento. Tem gente que julga porque não tem problema, que julga a dor do outro. Você não sabe o que é você ficar sozinho. De você querer ter alguém do seu lado para você viajar, passear. Eu vivo um relacionamento maravilhoso hoje. Mas no passado eu tive problema de relacionamento. Nessa época que eu me divorciei, só parecia homem querendo me usar. Querendo andar no meu carro. Querendo ir fazer a minha casa, mas não faziam porque eu não permitia que ninguém entrava lá. Nunca permiti. A única pessoa que entrou é o meu marido atual. Queria que eu levasse eles na minha casa para ter motel gratuito. Que isso? Acham que são o quê? Encontra uma mulher divorciada, com um filho pequeno, e quer usar. Gente, eu vivi isso. Eu vivi isso. Chega, né? Até que eu conheci uma pessoa maravilhosa. Solteiro. Eu era solteira. Só tinha lá o status divorciada, mas era solteira. Estava sozinha. Nossa, tinha uns termos horrorosos que falavam, você tá avulsa. Que avulsa o quê? Ninguém tá avulso, não. Encalhada.
Eu prefiro ficar encalhada, avulsa, do que ter do lado um traste. Um homem que mantém um relacionamento com outra há 23 anos. Que não tem mais relação. Que isso? Prefiro eu ir embora. Pego os filhos e vou. Trabalho, sempre trabalhei. Que isso? Ninguém é obrigado a aguentar isso não, gente. Pelo amor de Deus. Eu trouxe esse tema porque nessas últimas semanas eu atendi, eu acho que das constelações que eu fiz, eu acho que 5 casos eram da parte financeira e mais de 20 casos da parte de relacionamento. Tanto que criei o tratamento social de amanhã, esse de R$35, né? 11 9 6635 1646 9 6635 1646. Vem fazer. Não precisa ficar sofrendo, gente. Dor de amor dói. Dói. Você fica sabendo que a pessoa já está com outra pessoa. E eu atendo muitos casos. Tem gente que tenta se suicidar por causa de dor de amor, gente. E a pessoa é maravilhosa. Não se olha no espelho e vê que pessoa maravilhosa que ela é. Ela não precisa daquela pessoa. Ela tem a capacidade de conhecer outra pessoa. Não dá mais, gente. Chega. Não dá. Então, olhar para tudo isso com muito respeito, com muito amor e tratar esse emocional. Você não tem que aceitar migalhas. Ah, mas um dia ele vai se separar e vai vir morar comigo. Já são 20 anos, gente. Não dá. Acorda. Você é especial. Você merece ter alguém do lado, como ela falou, para dar a mão, para ir no shopping de mão dada. Você merece alguém do teu lado, umas 7, 8 horas do seu dia, a pessoa fazer amor com essa pessoa. Não é sexo, amor. Tem uma diferença muito grande. Amor, quando termina, você quer ficar olhando para a pessoa, ficar grudada com a pessoa. Sexo, você quer terminar, tomar um banho e ir embora. Existe uma diferença muito grande. Fazer amor. Gente, estou ao vivo na rádio. Não adianta ligar. Jean, todo programa a mesma coisa. A gente passa o número e o pessoal liga. Gente, esse programa é ao vivo. Então não adianta você me ligar. Você me chama no WhatsApp ou me liga daqui 10 minutos. Né? Agora não. Então, se você está passando por isso, não aceite passar. Diga não. Isso é um abuso emocional. Tá cheio de homem que seduz a mulher para que ela pague as contas dele. Fica prometendo casamento e não casa. E sai com uma, sai com outra, com outra, com outra. Chega. Chega. Chega de aceitar migalhas. Chega de aceitar os restos. Você não merece isso. Você é especial. Eu digo a mesma coisa para os homens. Tem muitas mulheres abusivas que quer que o cara fique pagando no salão de beleza, pagando isso e aquilo, sai com um, com o outro. E coitado desse rapaz. Não é visto. Se você tem esse tipo de problema, me procure. 11 9 6635 1646. Vem fazer o tratamento de amanhã. Se você tá com um casamento em crise e vocês se amam, me procure para fazer um tratamento de relacionamento, ou tratamento de 4 meses. Vamos, se tem amor, vamos lutar. Não vamos nos separar, cria trauma nas crianças. Tem amor. Eu não entendi até agora porque que a Sandy e o Lucas se separaram. Não dá para entender. Tem amor. Agora, se tem outra pessoa, a pessoa está apaixonada, quer seguir o caminho dela, tá tudo certo. O que eu acho errado. Até falar para vocês, a alma gêmea não trai. Se você tá com uma outra pessoa e acha que é só alma gêmea, essa outra pessoa é casada, não é. Alma gêmea, os dois têm que estar solteiros para se encontrar. Falo isso por experiência própria. Chegou o fim do nosso programa. Na quarta que vem tem mais feriadaço, né? Semana que vem vamos falar de gratidão e falaremos das novidades. Na semana que vem temos bastante. Se você quer constelar presencial no Tatuapé, sua chance é nessa sexta-feira. Rua Visconde de Balsemão, 237. Quer participar?
É só R$35 para participar. Para constelar, você precisa perguntar para minha secretária, que tem as promoções do November Black. Quer constelar amanhã? Pede para ela, tem vagas com valor, com descontão do November Black, tá? Inclusive, tem uma para hoje, às 19 horas, November Black. E é isso, gente. Vejo vocês semana que vem. Muito amor. Novamente, 11 96635 1646. 96635 1646. Até quarta que vem. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial